Você liderar um governo de João Alves, você não tinha muita dificuldade não, viu? Já nasci e me criei na política. Eu preferia sempre falar dos outros que os outros falar de mim, né? Fazer crítica aos outros do que os outros fazerem crítica a mim. Aí eu disse, deputado Jorge, viu aí? Foi aluno seu. Fiz várias críticas ao prefeito Edivaldo Nogueira, mas reconhecendo também os seus méritos como administrador. Dos últimos governos, eu acho que é quem tem mais um relacionamento frequente com o Poder Legislativo. Eu acho o seguinte, o bom parlamentar é aquele que exerce, seja de oposição ou de situação, o mandato com responsabilidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana. A Casa, como um todo, é uma obra da Sete Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa e media training. Lembrando que nós temos o apoio da Link Rádio Web, que é onde nós gravamos os episódios. E agora, neste episódio, nós vamos receber aqui uma figura que eu tenho o maior respeito político, como pela história dele, pela forma como se porta como político na sociedade e por tudo que ele já fez aqui para esse estado de Sergipe. Chama-se Venâncio Fonseca. Foi deputado estadual por alguns mandatos, vai falar um pouquinho sobre isso. Atualmente ele é superintendente de articulação política e relações institucionais do governo do estado, do governo de Fábio Mitidieri. E também é membro do Conselho da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, a Agrese. Venâncio é um nome conhecido na política sergipana, foi deputado estadual por 6 mandatos. Teve uma quebrinha aí? Teve duas Quebras. Então, foi procurador, aliás, procurador aposentado, né, do Estado? Foi procurador do Estado duas aposentado. Não, uma quebra. Uma quebra? É. E secretário estadual da Indústria, Comércio e Turismo em 86. No ano seguinte, assumiu o cargo de secretário Justiça. Eleito pela primeira vez em 1990 à Assembleia Legislativa de Sergipe, a ALESE, foi presidente da Casa e líder do governo em 2003, depois em 2007. Aderiu à oposição e, claro, com muita história aí para contar, mas sempre militando, apesar dessa oposição ser muito acirrada, muito crítica, muito dura, né? Venâncio, ele despertava a atenção da imprensa, que todo mundo queria falar com o Venâncio depois das falas dele, porque eram sempre muito curiosas, muito enriquecedoras e muito inteligentes, né? Aliás, ele tinha tiradas fantásticas. Eu acompanhei várias, cobrindo a Assembleia Legislativa, era sempre muito divertido, porque ele conseguia fazer uma crítica dura, sem ser duro, de forma linda, de forma não agressiva, digamos assim. Venâncio Fonseca, seja muito bem-vindo ao Casa de Sopapo. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Kátia Santana, essa pessoa que eu também tenho uma admiração e um respeito muito grande, uma profissional respeitadíssima no estado de Sergipe, inteligente e que sempre fez um trabalho brilhante na imprensa sergipana. A Assembleia Legislativa mesmo, na época que eu passei durante muitos anos, foram 6 mandatos praticamente não, foram 24 anos. Era uma figura que nós convivíamos praticamente no dia a dia ali, que você fazia a cobertura de tudo aquilo que acontecia no Poder Legislativo. Verdade, só fazer um reparo aqui, eu não cobri 24 anos de mandato. Cobri alguns desses mandatos, né? Como é? Cobri alguns desses mandatos, não cobri os 6 mandatos, né, Leonardo? Não me deixe tão velho assim. Não, porque realmente teve uma parte aí que você, eu acho que era menor, né? Eu era menor, nem estudava comunicação, eu acho. Eu formei em 91. Você entrou na faculdade? Eu entrei na Assembleia em 90. Tá vendo? Formei em 91. Mas vamos lá, vamos começar a entrevista para ver? Fala um pouquinho quem é Venâncio. Você veio de Buquim, vem de uma família de políticos, né? E aí teve sempre inspirações em casa, tipo o ex-deputado falecido Cleonâncio Fonseca. Como é que você vem à política? Tem aí outros irmãos na política, como Luiz Fonseca, você... Djalma foi Djalma, a sobrinha foi vereadora. Nonó ainda está no 8º mandato. Como é que foi essa chegada aí na política? Onde é que começa? Veja, Kátia, eu praticamente já nasci e me criei na política, né? Desde criança eu já acompanhava meu irmão, que era, na época, deputado Cleonâncio Fonseca. Foram 11 mandatos. Foram 44 anos de vida pública. Mais da metade da vida, né? Exatamente. Ele foi 4 mandatos de deputado estadual, uma de vereador,
uma de prefeito de Buquim e 5 mandatos de deputado federal. Então, desde pequeno eu acompanhava. O sangue político já corria nas veias desde de criança. Teve, além de Cleonâncio, que foi prefeito de Buquim, teve Luiz Fonseca, que é o irmão caçula, e teve Djalma também, meu irmão, que foi prefeito de Buquim. Aí sempre alguém sempre me perguntava, Kátia, e você nunca quis ser prefeito? Eu digo, olha, eu sempre fui apaixonado pelo poder legislativo. Eu preferia sempre falar dos outros que os outros falar de mim, né? Fazer crítica aos outros do que os outros fazerem crítica a mim. Então, nunca fui candidato a prefeito de município nenhum. Fui secretário de Estado, né? Fui secretário de Estado no primeiro governo de João Alves. Eu fui secretário da Indústria, Comércio e Turismo. Depois fui secretário de Justiça no governo de Valadares. Sou procurador do Estado, hoje aposentado. Em 1990, assumi o meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Ali, praticamente, ocupei quase todos os cargos, desde presidente da Assembleia, primeiro secretário, líder de governo, líder de oposição, presidente de várias comissões no Poder Legislativo. Comissões importantes, uma CCJ, inclusive. E também eu assumi, Kátia, foi uma das coisas que... Foi o primeiro sergipano, inclusive, a assumir a presidência da UNALI. A presidência da UNALI é uma instituição que abriga, que representa todos os deputados estaduais de todos os estados brasileiros, né? São 1.053, se eu não me engano, a somação de todos os deputados estaduais, de estado por estado, incluindo o Distrito Federal. E me deu muita experiência, um bom relacionamento nos outros estados, a nível nacional, né? Com todas as assembleias legislativas. E depois, hoje eu estou como secretário, como superintendente de articulação política e relações institucionais. Cargo esse que também ocupei na Assembleia Legislativa de Relações Institucionais, na administração, na presidência do deputado Luciano Bispo, onde passei o período também de 4 anos. O governador Fábio Mitidieri foi eleito governador do estado de Sergipe e nos convidou para fazer esse trabalho junto à Casa Civil. Quero saber exatamente isso. Você é superintendente de articulação política e relações institucionais. O que faz esse superintendente exatamente? Kátia, esse trabalho, eu vou lhe dizer, é um trabalho que eu amo de fazer, porque é um trabalho político, de articulação política, de contato político. De conversa entre governo e oposição, e deputados. E a classe política, né? Seja deputado, por exemplo, é um dos trabalhos que ele pediu que eu exercesse era também a função dessa relação entre o Poder Executivo e o Legislativo com relação de acompanhamento dos projetos que são enviados pelo governo para a Assembleia Legislativa. Então, esse trabalho, na verdade, você faz esse meio de campo aí entre governo e parlamento, exatamente, não é isso? Exatamente. Sobretudo nas discussões para apresentar para os deputados o que é aquele projeto, qual é o resultado daquilo para a sociedade e tudo mais, para que todo mundo entenda e saiba o que está votando. Exatamente, e também ali onde fazemos reuniões com os deputados, apresentando os projetos, tirando as dúvidas, inclusive, que alguns têm em alguns projetos que são enviados, acompanhando desde as comissões até a votação em plenário, no Poder Legislativo. A nossa função lá é esse contato com toda a classe política, seja prefeito, vereador, ex-prefeito, classe política. Sim. Deixa eu apertar você um pouquinho agora. Rapaz, vá devagar que eu estou meio destreinado. Está destreinado, tá nada. Isso é bom demais na resposta. O governo de Fábio Mitidieri trouxe para liderar a bancada dele um parlamentar de primeiro mandato, apesar de ter experiência, né? Foi prefeito, mas na Casa Legislativa há uma diferença muito grande, porque é uma casa de iguais. Então, se você não tiver muito jogo de cintura, como o Venâncio tem, por exemplo, é um tanto quanto difícil você convencer. Não só você, como o Zezinho
Marcinho Sobral, que hoje é vice-governador, também tem esse jogo de cintura, sabe fazer muito bem essa liderança. E aí a gente ouve muita crítica em relação à postura do Cristiano. Como é que é isso? Foi erro estratégico colocar Cristiano como líder da bancada num momento como esse, sendo novato? Ou o governo acertou? Como é que é? Como é que vocês veem isso? Você vai me dizer que acertou, claro. Veja bem, Cátia, olha, nós vamos analisar da seguinte forma. Não é só no poder legislativo, foi uma renovação política na estrutura política do estado de Sergipe. Sim. Né? A começar pelo governador Fábio Mitidieri. Fábio hoje é uma estrela dessa nova geração na política sergipana. Nós estávamos acostumados há muitos anos, sempre João Alves, Valadares, Jacques Barreto, Albano Franco, e inclusive o Marcelo Deda, que nos deixou... Uma carreira efêmera, né? E nos deixou muito cedo. Ainda o governador Marcelo Deda faleceu com 53 anos de idade. Então foram essas figuras que faziam parte do cenário político do Estado, uns faleceram e os outros deixaram a atividade política em termos de mandato. E veio o governador Fábio Mitidieri, que foi vereador no município de Aracaju, foi deputado federal por dois mandatos e enfrentou uma das eleições mais acirradas na política sergipana, inclusive numa disputa com um cenário todo novo, onde disputou com o senador Rogério Carvalho e com o senador Alessandro Vieira, Valmir Francisquinho. Então, né? Essa nova geração política em termos de atuação mesmo, principalmente no executivo. Isso aconteceu na Assembleia Legislativa também, essa renovação. Você veja, dos 24 deputados estaduais, 15 são deputados do primeiro mandato, são deputados novos. Uns com experiência já no Legislativo, porque foram vereadores, como é o caso, por exemplo, de Neto Batalha, era vereador em São Cristóvão, o deputado Paulo Júnior, foi vice-prefeito. Foi vereador e presidente também da Câmara de São Cristóvão. E Chico dos Correios foi prefeito. E outros que tiveram experiência no Executivo. Mas há uma diferença muito grande entre o Executivo e o Legislativo. Total. Aí você me pergunta sobre a escolha do líder Cristiano Cavalcante. Eu acho que não foi uma escolha ruim. Ao contrário, eu acho que foi uma escolha dentro do quadro dos que apoiam o governo, uma pessoa que já tinha uma experiência, por exemplo, no Executivo. E quem passou pelo Executivo, ele tem a experiência de ter lidado muito com o Legislativo, porque ele lidou com os vereadores. Depende, né? Lidou com os vereadores. Agora, o que é que acontece? Como eu falei, há uma diferença muito grande do Executivo para o Legislativo. Mas ele, que já tem uma experiência política, com o decorrer de pouco tempo, vai pegar bem, porque é inteligente, o manejo do poder legislativo. Tem experiência, é inteligente, tem uma boa oratória. O restante é questão de tempo. Eu tenho certeza... o governador... Não. Venâncio, para orientar nessa condução. Não só eu, como também tem vários outros que fazem parte do governo, que dão sustentação ao governo, que têm condições também de dar algumas dicas, algumas orientações. Com certeza ele já está fazendo um bom trabalho e vai executar um bom trabalho à frente da liderança do governo do Estado. Até porque pelo o trabalho que o governador está fazendo e a dinâmica do governo, não vai ser muito difícil fazer a defesa, não, viu? Não, né? Acho que não. Então seria um bom líder. Ave Maria. É uma tranquilidade. Trabalhando muito e ter um bom relacionamento com o Poder Legislativo. Eu acho que dos últimos governos... Acho que é um grande segredo, não é? Olha, dos últimos governos, eu acho que é quem tem mais um relacionamento frequente com o Poder Legislativo. Em 5 meses, eu acho que ele já foi mais de 5 vezes na Assembleia. Isso facilita muito. Sim, essa relação. Você é membro do Conselho da Agreste. O que faz os conselhos desses órgãos?
órgãos, não só da Agreste, mas outras instituições também têm conselhos. O que fazem e o que trazem de resultado para a sociedade? Ô, Kátia, todos esses conselhos, cada um dentro da sua função, da sua característica, eles executam um bom trabalho. Por exemplo, com relação à Agreste, conselho esse que eu estou fazendo parte, que é uma agência reguladora, por exemplo, a Agreste com relação ao gás, com relação à água, com relação hoje, a Agreste tem um trabalho que presta serviço através de convênio com a ANEEL, que hoje faz uma fiscalização também muito boa na área de energia, então faz regulação de preços nessas outras agências, seja na aumento de água, passa por o Adésio estabelece, mas passa por lá. Com relação ao gás também, e isso vai através do transporte também, quando forem todos regulamentados dentro Processo do licitatório. vai passar por lá. E quem compõe esse conselho, além do São representante do 5 governo? membros, são 5 membros. Representante do governo? 3 indicados pelo governo, com um mandato de 2 anos, renovável por mais 2, e 2 indicados pelo Poder Legislativo. E todos esses membros que fazem parte do Conselho da Agreste são enviados para o Poder Legislativo, onde são sabatinados nas comissões e depois desce para ser votado o nome em plenário. Bem que deveria ter alguém da sociedade participando disso, não é? Todos nós fazemos Não, parte peraí, da sociedade, mas né? vocês fazem parte de uma forma mais vinculada ao governo, ao que está ali dentro colocado. Mas eu digo da sociedade desvinculado politicamente. Tem alguns conselhos que já têm essa abertura, outros são mais técnicos, Sim, entendeu? sim. Você foi oposição a alguns governos, não, acho que ao governo Marcelo Deda. Fui oposição ao governo Marcelo Deda, fiz oposição, mas aí já foi uma oposição mais branda, mais light, mais moderada com relação a Jacques Barreto, mas fazia parte da oposição. Foram 6 mandatos. Eu lembro bem de Marcelo Deda. 3 como oposição, né? E 3 como governo. Como governo. Como governo, você bailava, como oposição também você bailava, né? Até pela sua forma de fazer. Você tinha uma crítica ácida, você fazia uma oposição ácida, racional, dura, muitas vezes. E hoje nós temos uma oposição que também faz uma pressão razoável. Qual a diferença dessas olha, veja bem, era uma crítica, às vezes dura, mas ela suavizava mais com a ironia. Total. Não é? Total. Com a ironia. O que é que acontece? Deixa eu lhe explicar. Eu fui líder 3 mandatos de situação, onde fiz parte do governo de Valadares e 2 de João. E 2 de João Alves. Não, uma de Valadares, não, de Valadares, não. Uma de Valadares eu fui secretário. 2 de João Alves e uma de Albano. 2 de Albano. Tá. Eu exerci aí, na de Albano eu fui presidente da Assembleia e na de João Alves eu fui líder do governo. Você liderar um governo de João Alves, você não tinha muita dificuldade não, viu? Porque aqui eu lhe digo de alto e bom som. Um homem fantástico, trabalhador, de uma capacidade, uma inteligência Sergipe muito deve grande. Muito. E se você andar todos os recantos desse estado, tem obra. Obra importante. Obras importantes, né? Estruturantes, inclusive, do ex-governador João Alves Filho. Era um homem fantástico, muito trabalhador. Sim. Muito trabalhador. Mas ninguém é perfeito, né? E dentro das imperfeições e algumas falhas do governo vinham as críticas naturais da oposição, porque eu acho o seguinte, viu, Cátia? Para qualquer governo fazer um bom trabalho, executar um bom trabalho, é necessário, além dele escolher uma boa equipe e ter uma boa bancada que lhe dá sustentação na Assembleia, ele tem que ter uma excelente oposição. Perfeito. Quanto a oposição
for mais vigilante, Mais com crítica incisiva, né? incisiva, críticas respeitosas, Sim. construtivas, você pode ter certeza que é excelente para o governo, Sim. qualquer governo. Como é que você avalia a atual oposição ao governo de Fábio Aí, Mitidieri? vamos chegar lá. Então, o que é que acontece? Depois, João Alves perde a eleição para Marcelo Ded. Eu digo, meu Deus, e agora? Nunca fui oposição na minha vida, hein? Sempre governo. Vou ter que aprender, fazer, Como eles tiveram que aprender a ser governo, né? aprender. Eu lembro de Nicodemos Falcão falando assim. Não, sim. Nicodemos falava assim para Gualberto: deputado, o senhor passou a vida inteira batendo, agora aprenda a ser governo. Nem governo você sabe ser. Eu me lembro que naqueles embates, com a Ana Lúcia e com o Gualberto, que eles batiam muito no João Alves, Sim. e que depois Deda foi ser governador e eu fazia algumas críticas, e aí vinha o contraponto, E a né? história da cartilha do PT. Do contraponto de Gualberto E Ana. e a Ana, muitas das vezes até assim, muito contundente aquela reação do contraponto. Eu dizia, veja bem, vocês passaram a vida toda batendo. Eu nem bati ainda, eu só dei um beliscão, vocês estão desse jeito, imagine quando eu bater. Então tinha aqueles embates que era sensacionais. Eu me Sim. lembro de um que eu com o Gualberto fazendo umas críticas ao governo, não, defendendo o governo, e eu dizia na época, olha, eu vou fazer vários anos aqui nessa casa e quero dizer o seguinte, eu admiro a sua inteligência, deputado Francisco Gualberto, porque aqui eu conheci vários líderes de governo fazendo defesas do governo, mas de desgoverno, o primeiro líder de desgoverno que eu conheço era Vossa Excelência. Então, eram críticas assim, irônicas, né? Mas, no fundo, respeitosas. Sim. Nunca fiz oposição levando para o lado pessoal. Como é que é a sua relação com a oposição hoje, Venâncio? Muito boa, excelente. As grandes amizades que eu fiz no Poder Legislativo, interessante, foram sempre no contraditório, por exemplo, com eu defendendo na época governo, fiz grandes amizades com o deputado Ismael Silva, que era a oposição, com o deputado Renatinho, com o deputado Bosco Mendonça, que até Excelente. hoje é um dos grandes amigos que eu tenho na minha E vida. foi um excelente parlamentar. Não, né? foi brilhante. Brilhante parlamentar, Bosco, verdade. né? Tenho uma amizade excelente com o ex-deputado Francisco Gualberto, que foi líder Sim. de Marcelo Deda Sim. por Você me muitos disse uma anos. vez numa entrevista que ser líder do governo tem os seus bônus. Líder da oposição, melhor dizendo. Tem muito bônus, você está ali para fiscalizar, para ser duro na crítica, para buscar fazer com que o governo acerte, mas tinha o ônus do desgaste, porque você não tinha tempo de buscar voto, de fazer a política como deveria ser feita, porque estava ali muito mais tempo preocupado em fazer essa defesa para que a oposição funcionasse de fato. Hoje, percebe-se que há essa disposição da oposição em fazer a oposição de fato, ou está muito mais fazendo política no parlamento? Não, olha, vou responder essa pergunta englobando a outra que você fez há poucos minutos atrás com relação da oposição hoje Sim. ao governo Fábio Mitidieri. Sim. Tem nomes estão fazendo oposição com muita responsabilidade. Eu não estou vendo assim críticas que levem para o lado pessoal de maneira alguma. Tem deputados ali, tipo o deputado Jorge Passos, é um excelente deputado, competente, menino Sim. estudioso, leal. Ele assertivo nas colocações dele, né? Assertivo nas Sim. colocações, respeitosas as colocações. Sim. Críticas contundentes até, mas com respeito. Tem o deputado Marcos, que já é um estilo... Ligado a Valmir Francisquinho, né? Já é um estilo diferente, mas também que está fazendo o seu papel de oposição. E tem o deputado Paulinho Júnior, que já vem de uma experiência do Legislativo, também tenho acompanhado o trabalho dele. Esse riso foi por quê? Hein? Esse riso foi por quê, quando Paulinho Não, Júnior? foi porque eu
Lembrou de quê? Eu me lembrei, e aqui a gente pode dizer porque, Ninguém ouve isso aqui. hein? Porque ninguém ouve isso aqui. Não, é ao contrário, houve e tem um acompanhamento, uma audiência muito grande. Eu até brincava com o deputado Paulo Júnior e com o deputado George Jorge. Passos, né? O que é que acontece? Estava fazendo uma defesa do governo, o deputado doutor Samuel. Doutor Samuel. E fez uma defesa brilhante, uma defesa bem feita, com dados, com argumentos, ele fala bem, ele tem uma boa desenvoltura, e com os dados que tinha, fez uma excelente defesa do governo do Estado. Depois, aí eu disse, deputado George, viu aí? Foi aluno seu. Porque Samuel Prepa- era oposição até dia desses. Preparou bem, vá preparando Paulinho, que é o futuro, Deus pertence. Só em termos de. Tirando uma brincadeira, porque me dou muito com o George, com o Paulinho, com a turma toda. Tem a Linda, Linda Brasil, Brasil. que está fazendo o trabalho dela. E da bancada do governo, também uma turma boa. Que tem feito um bom trabalho, tem dado uma sustentação excelente, tem sido uma bancada muito coesa, muito segura, muito assim, solidária aos projetos do governo do Mas Estado. isso é porque diz amém a tudo? Não posso lhe dizer porque são projetos importantes para o Estado. Tá. São projetos importantes. A minha pergunta é porque recentemente nós recebemos aqui o cientista político André Carvalho. E ele falava justamente isso, que houve uma renovação, mas não houve qualidade parlamentar. Houve uma renovação em termos numéricos, mas não de qualidade parlamentar. Olha, eu respeito a opinião, mas no termos de qualidade eu discordo. Eu acho que houve uma renovação, tem muitos jovens que chegaram ali que têm qualidade, e agora tem que dar tempo ao tempo também, né? São pessoas de primeiro mandato. Precisaram aprender ainda, né? São pessoas que têm o primeiro mandato. O senhor fez oposição indireta, óbvio que você não era vereador, ao prefeito Edivaldo Nogueira. Fazia muitas críticas ao prefeito Edivaldo Nogueira, né, outrora. Hoje, Edivaldo está no mesmo bloco de Fábio Mitidieri. Como é que tem sido essa relação? Olha, você veja o seguinte, como é a política quando faz com P maiúsculo. E como fiz várias críticas ao prefeito Edivaldo Nogueira, mas reconhecendo também os seus méritos como administrador, prefeito por vários mandatos na capital sergipana. E dentre aquelas críticas que eu fiz, e você lembra até na época que... O prefeito Zabumbeiro. E tinha a prima Tânia, né? A prima Tânia, que dava sustentação ao Edivaldo, e a gente tinha vários embates lá. Sim. Mas você sabe que Edivaldo... Só para a gente contextualizar, a prima Tânia é a ex-esposa de Edivaldo Nogueira, que foi deputada estadual por um período, que a mãe dela é irmã de minha mãe. Ah, são primos carnais, então. Família tem o lado da direita e o lado da esquerda. O lado da esquerda. É verdade. Mas você veja, Edivaldo tem um título para receber da Assembleia Legislativa de cidadão sergipano. Sabe quem foi o autor? Você. Eu. Sei. Fazia as críticas, mas também ao mesmo reconhecia tempo reconhecia o trabalho que ele fez. Só para a gente finalizar, o que é que difere um bom parlamentar de um mau parlamentar? Ô, Cátia, já vai finalizar. A gente estava começando agora, porque eu estou destreinado. Aí quando estava já aquecendo... Aí são 3 dias de conversa, mesmo. Aí não tem público para ouvir. Mas eu tenho certeza que eu acho que vou me credenciar aqui depois para retornar. Por favor, volte mesmo. Tem muita coisa para falar com você. Viu? O que é um bom... O que é que difere um bom de um mau parlamentar? Eu acho o seguinte, o bom parlamentar é aquele que exerce, seja de oposição ou de situação, um mandato com responsabilidade. E o mau parlamentar é aquele que quer tirar proveito da política, fazendo um trabalho, seja na situação ou na oposição, mas que não seja com honestidade, e principalmente porque honestidade você pode levar para vários sentidos. Por exemplo, se você faz uma crítica e ela não é verdadeira, ela é desonesta. Sim, claro. Então, todos aqueles que exercem seu mandato com responsabilidade
é um bom parlamentar, seja a situação ou a posição. Perfeito. Esse é Venâncio Fonseca. Agradecer por sua participação aqui no Casa de Seu Papo, colocar a casa, que está sempre aberta, à sua disposição. E eu aproveito a oportunidade para lhe agradecer esse convite e estarei à disposição todas as vezes que você achar necessário para que nós possamos dar qualquer tipo de informação do trabalho que nós estamos executando à frente da Superintendência de Articulação Política e do trabalho que o governo do Estado está fazendo politicamente, seja no lado político com relação a obras, a articulação política, ao que acontece no dia a dia no governo do Estado e na política sergipana. Grande abraço, Venâncio. Muito obrigada mais uma vez. E um cheiro para você, Catinha. Obrigada a você, muito obrigada pela companhia. É mais um episódio que se encerra aqui do Casa de Seu Papo. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo à sua disposição. Não esqueçam, estamos em todas as redes sociais. Você nos encontra aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Não esqueça, @Casa de Seu Papo é a sua casa. Entre e nos ajude a fazer. Eu sou Kátia Santana. Este episódio é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria e media training, com o apoio da Link Rádio Web. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.